Pessoal, já deu start na gravação. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, os capítulos anteriores aí de Naruto, nós fizemos a primeira aula aqui, né? Falamos o porquê que a máquina elétrica precisa de uma série de instrumentos aí, por exemplo, o contator, né? Que é um contato mais robusto, ele suporta a corrente de partida, né? O transitório, que é para alguns livros aí, né, uma média, por exemplo, 8 vezes a nominal, do lado Sokovs, que é 10 vezes a nominal, né? Então, por conta desse funcionamento diferenciado aí do motor, né, da máquina elétrica em modo motor, nós precisamos aí ter todo um aparato para conseguir dar partida e também para conseguir desacionar ele, mas principalmente para dar partida. Em muita indústria aí, eu não sei quem de vocês já trabalha aí na indústria, você tem até o cronograma, por exemplo, você não pode lá chegar numa indústria e começar a ligar tudo quanto é equipamento, tudo quanto é linha de produção, motores, né? Porque se você ligar tudo ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? A chave fusível lá, né? Tem uns alunos que chamam chave fusível, né? Mas parece um tiro mesmo, né? Aí a chave fusível, o elo fusível dele queima, né? E na segunda aula a gente analisou a atividade um, que antigamente ela era discursiva, né? A gente analisou até o formulário, tá? E hoje vamos analisar, vamos dar início à atividade 2. Só que a atividade 2 é por etapas. Tem, se eu não me engano, acho que umas 5 ou 4 montagens. Então vamos já ir lá na situação de aprendizagem. Disponível 11, até 11 de junho, deixa eu ver se está certo aqui. Depois eu vou dar uma modificada nesse negócio aqui, ó, pessoal, que é, vamos pegar a atividade 2 aqui. Pessoal, nós vamos ter um evento aqui, aproveitando aqui enquanto eu estou preparando aqui, que é o Mundo Senai. Ele acontece em todas as unidades aí do Senai, né? Aqui de Goiânia, né? Aí de Tumbiara. E nós vamos ter alguns podcasts, algumas apresentações aí no decorrer aí da semana, que se eu não me engano, acho que é para o início do próximo mês. Eu vou fazendo a divulgação, tá? O monitor vai divulgar para vocês também, tá? São eventos aí que vão acontecer na unidade de vocês, né? E também ele vai acontecer, né? Aqui o digital, né? Como vocês são uma turma, assim como outras turmas, né? Vocês são uma turma, chama 80%, né? 80% é AD e a parte de laboratório que é fundamental aí no presencial. Deixa eu apagar isso daqui. Então, esse evento é interessante aí. Já vamos. Aí, junto com esse, nós vamos ter o Mundo Senai. E também, em breve, o pessoal vai estar colocando os cards aí do workshop, tá? Aí, esse workshop, ele vai ser integrado. Ele não vai ser só da elétrica, só da mecânica, né? Até mesmo porque todos os cursos técnicos, né? Técnico em química, mineração, eletrotécnica, automação, não sei se eu esqueci de outros aí, mas essas mecânica, né? Mecânica, eletromecânica, todos vão se reunir e nós vamos ter uma semana aí de workshop para a gente discutir. Nós estamos chamando convidados aí, pessoal que trabalha na indústria mesmo, para tirar a dúvida de vocês, mostrar como que é o trabalho do técnico em mecânica, do eletrotécnico, e aí por diante, tá? Em breve aí a gente vai estar divulgando em cards aqui na sala.
né, no Ava aqui virtual para vocês. Então, a SAP é uma só, né? Isso, a descrição é uma só. Agora vamos pegar o contexto aqui da atividade 2. Eu já vou abrir a folha aqui dela. Aí, para cada montagem, pessoal, deixa eu dar até uma olhada aqui, que em outras disciplinas a gente já está corrigindo esses problemas que tiveram. Deixa eu ver se está disponível aqui para você. Geralmente fica lá em biblioteca. Ah, eu acho que foi na aula passada, não foi? Que a gente. Ó, não tá baixando. Aí até um de vocês aí, eu acho que foram todos. Ah, é, ó, o Cadice, agora que eu me lembrei. Era para eu ter coloca. Não sei se eu consigo fazer a mudança aqui, né? O Cadicimo 4. Vou colocar a versão do Cadicimo 4 aqui, que ele funciona. Esse daqui, o link está quebrado, ó. Ele nem abre o navegador aqui, ó. Era igual esse dia que eu fui entrar na aula que o link também estava quebrado aqui, ó. Aí eu consertei ele. Porque na hora que eu clicava, ele ia para uma outra página aqui dentro do Avana. Era uma partezinha no script lá que tava. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pedir para Letícia colocar o material extra da análise que a gente vai fazer hoje, que é a partida direta, né, com reversão, tá? Na aula, até na primeira aula, nós falamos aí da partida direta. É normal, né? Vamos dizer assim, se tem acima de 7,5 CV, tá? Então, um fato interessante aqui, ó, deixa eu ir na norma. Eu estou indo na norma antiga, pessoal, porque na nova, na 01, eu não sei onde é que tá. Posso até dar uma procurada aqui. Eu acredito que esteja na 01. Acho que eu já passei. Isso aqui é a norma antiga. Eu vou procurar aqui na 01. Onde que ela está? É a de motores. Na norma antiga aí, que era da finada Celg distribuição, né? E essa mesma norma, ela também foi modificada na época, e a Enel, que tinha assumido até então, ela estava usando essas mesmas tabelas aqui, ó. Nós temos a tabela aqui de potências padrão aí, né? Obviamente existem potências maiores, né? De motores padrão monofásico, né? Que a gente utiliza em projeto elétrico, e, e nós tínhamos a tabela 7. Até hoje, confesso que até hoje eu utilizo essas tabelas aqui. A da Equatorial é um pouquinho canseira de achar. Então, basicamente, tem um consenso aí nos livros aí de instalação industrial em que para você fazer uma partida direta tem que ser um motor de 7,5 CV, até 7,5 CV, dá para você fazer a partida direta do jeito que ela está aqui. E lembrando, pessoal, quando, por exemplo, você elabora, faz um projeto, né, elétrico, e é de uma indústria, né? E ele tem os diagramas unifilares aí, né? O diagrama de comando, o diagrama de potência. Geralmente ele está no corpo do projeto, tá? E também, aí, por exemplo, vamos supor que eu fiz o projeto
e eu enviei o memorial com as listas de material para, sei lá, para eletroenergia, para aquela outra que é famosa aí, eu esqueci o nome. Mandei para uma dessas lojas aí, geralmente você envia, né, lá no memorial. Aqui, obviamente, porque é um formulário de prática, né? Você envia qual que é a tarefa aqui? É a gente separar aqui, analisar o diagrama de potência, né, ou de força, e o diagrama de comando para esse tipo de partida, né? Primeiro a gente vai ver aqui uma partida direta normal, para a gente, como se diz, cristalizar o conceito, e depois a gente vai subir um pouco de nível, né, para reversão, né? Que é basicamente inverter, né, o giro aí do motor, né? Ou para a esquerda ou para a direita, né? Geralmente a técnica que a gente usa aí é mudar as fases, né, para o contator 2, né, e para ligação 2, e para não acontecer um curto-circuito, por exemplo, eu aciono o motor para girar, que o S1, por exemplo, ele tá para girar para o sentido horário. E às vezes o pessoal vai lá no painel, né, e aciona para ele girar para o sentido anti-horário. Se você não fizer o chamado intertravamento, né, você faz o selo primeiro, que é para ligar o motor, né? O selo aqui no S1, no S0, ou seja, para o sentido horário, o outro para o sentido anti-horário, por exemplo. E você, depois de fazer o selo, você faz o intertravamento, que é condicionar na hora que você, por exemplo, apertou aqui para ligar o motor no sentido horário. Quando você vier aqui e tentar acionar ele para o sentido anti-horário, o problema é se você não intertravar, o que que vai acontecer? Vai acontecer um curto-circuito entre fase e fase, porque você está tentando, né, mudar as fases, né? Porque a inversão de sentido é literalmente, se eu coloco ele para girar no sentido horário, ele está girando fase A, B e C, eu pego, troco a B por AC, por exemplo, ou a pela C, ou a por AB, né? Eu tenho que trocar duas. E daí ele vai fazer esse sentido inverso. Antigamente, o pessoal utilizava, para verificar isso, até hoje utiliza, viu? Esse equipamento aqui, ó, esse de é, sequência de fases. Esse daqui, ó, basicamente, esse aqui são as versões lá, garantia Sou Joe, né? Geralmente ele vem com a garrinha aqui, e aí até no próprio aparelho ele vai e mostra aqui, né? A sequência sentido horário, sentido anti-horário. É legal ele, né? Só que tem um outro muito mais prático. Esse daqui, ó, um detector de tensão que ele tem a verificação, né, ele difere fase A da fase B, por exemplo. Aí é um sistema chamado RGB, né? O R é o inglês aí do o vermelho, né? O red, né? O G é o verde e o B é o azul, blue, né? Então, a fase A, geralmente, ela vai aparecer a luz vermelha aqui no LED, né? A fase B, a luz verde, né? Ou seja, luz verde, nesse caso, para esse equipamento, não tem nada a ver com terra, né? Com condutor terra. Primeira vez que eu vi esse equipamento na minha vida, eu achava que o azul, né? O verde era conector terra, não tem nada a ver, é uma fase diferente. E quando acende a luz azul, quer dizer que ele está na fase C, por exemplo. Tá? Então você pode utilizar ou a caneta para você diferenciar uma fase da outra e você só inverter ali no laboratório,
ou você utilizar esse aqui por garra, né? Ou por sonda aqui, ó. Tem a garrinha e tem a sonda aqui para você ir verificando lá no painel, né? A que fase que é, tá? Se é fase A, aqui está contando como RST aqui, né? Tem esse aqui que é muito comum, ó. Então você pode utilizar esse ou você pode utilizar uma caneta detectora de fase, viu? Cuidado, é caneta detectora de fase. Tem uma que detecta se está energizado, aí ela não diferencia. Ela sempre acende um LED vermelho, né? Então ela não está ali, ela está para dizer que tem uma tensão acima de 90 volts, que é o range dela, né? Acima de 90 volts, até a especificação lá de acho que uns 650 mais ou menos, ela detecta tensão, né? Abaixo de 90 ali, ela já não detecta, já não é boa, né, para essa função. Mas você, para agilizar nessa caneta aqui, ó, geralmente é como uma caneta mesmo, você coloca ela aqui. O problema é que eu já vi eletricista, né? Já vi eletricista, vocês estão vendo minha mão aqui, eu já vi eletricista profissional que coloca a pilha e acha que a pilha é eterna, acha que ela dura para sempre, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não é bom carregar ela sempre alimentada, porque a hora que você precisar pode ser a hora que a pilha dela tá fraca e aí você não tem uma boa verificação, tá? A maioria dos equipamentos, por exemplo, o terrômetro, tem um terrômetro que ele é uma maletinha amarela que, meu Deus do céu, ele gasta uma pilha danada, porque ele basicamente é um ohmímetro, né? Ele emite tensão e aí ele verifica a resistência de terra. Então, ele gasta muita bateria. Esse aqui até que não gasta tanta, né? Mas a gente precisa, né? É uma boa prática depois que você utilizar um equipamento, você tirar a alimentação dele, a bateria de 9 volts, né? A pilha ali, recarregável e tal, e destacar, porque senão pode ser que você precise uma hora e ele não vai estar carregado. Beleza. Então, aí eu vou pedir para a Letícia colocar aqui, ó, o material extra, né? Que é, como nós estamos em uma aula virtual, vou deixar aqui então, ó, essa partida direta com reversão, eu posso fazer até 7,5 CV. Ou seja, esse range aqui, ó, de motores monofásicos, tá? E esse range aqui, ó, de motores trifásicos, até 7,5 CV. Depois de 7,5 CV, ou seja, por exemplo, esse de 10 cavalo vapor, ó, lembrando que na tabela mostra aqui, ó, por exemplo, 10 CV equivale a 9,68 quilowatts, né? Então, se a gente colocar três casas aqui, então 10 CV equivale a 9.680 watts de potência aí, né? Em potência que realiza trabalho, tá? E aqui nessa tabela, na 01, a 01 e a 02 é basicamente, deixa eu ver se eu acho as tabelas aqui. Aqui é de ar-condicionado. O duro aqui, ó, você está vendo aqui, ó, eu sinceramente, eu acho é, o pessoal aqui que elaborou as tabelas da Equatorial Distribuição, né? Eu não sei se era a antiga concessionária deles lá, né? Se eu não me falha a memória, eles começaram lá no Pará, né? Eu, sinceramente, acho eles desorganizados. Vocês estão vendo que ele está aqui, ó, eletrodoméstico, ó, aí coloca aqui bomba d'água, que na verdade é um motor, ó. Um quarto de CV, ó, você encontra aqui, ó, um quarto, um meio, três quartos, um CV, né? Não tem, pelo menos até agora aqui, ó. Isso aqui é aquecedores, isso mesmo, ó. Ah, carga mínima de iluminação.
Eles colocam iluminação depois de tomada de uso geral e específico, né? Ah, aqui é partida de motor, ok, mas o que interessa, a demanda, em quantidade de motores. Ó, a tabela é essa daqui, ó, tá na página da Equatorial aqui, ó, na página 41. Lembrando, ó, que vocês têm que ir aqui, ó, ah, vocês vão vir aqui, ó, Equatorial, vem aqui, ó, normas, Equatorial Goiás. Que só põe Equatorial, aí tem no Ceará, é, Rondônia, ah não, Rondônia é Energisa. Aí você vai bater nesse site aqui, ó. Aí você coloca aqui aceitar os cookies, toda vez é isso aqui, ó. Tá bom? Você vem aqui, ó, nessa aba aqui, ó, normas técnicas. Aí tem normas técnicas de projeto e padrões construtivo. Aí é que no caso é de projeto de rede de distribuição, tá? Lá no módulo 3 nós vamos abordar isso. Aqui, ó, você vai encontrar aqui, ó, normas técnicas de conexão. Aí aqui, ó, tá a 01, que é essa que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, na página 41 de 104, a 01 mostra a tabela aqui, ó. E aqui ele já, até que aqui eles fizeram uma, mas eu gosto mais dessa tabela aqui, ó, porque você tem a potência absorvida pela rede para uma máquina elétrica, mostra que o fator de potência, né, o cosseno de φ, mas lembrando, pessoal, que dependendo da qualidade dessa máquina, ou seja, desse motor, o cosseno de φ, ele não vai ser, não quer dizer que todo motor que tem um sexto de CV, que tem a potência aqui, né, de 250 watts, tem um fator de potência aqui natural aqui de 0,67, que é péssimo, inclusive, né? Não quer dizer que todos esses de um CV tenha 49, né? Tinha 0,49 aí de rendimento, né? Não quer dizer que a corrente para 220 todas as vezes. Acho que corrente sim, viu? Aí só aqui, ó, que ele faz um cálculo aqui. E se eu tiver numa instalação global aqui, por exemplo, sei lá, 5 motores, aí a potência individual que eu vou utilizar no cálculo, em vez de ser o 0,25, né? No caso aqui em volt ampere, né? Com esse fator de potência aqui, dá 0,37. Não quer dizer que eu vá usar o 0,37. Se eu tivesse dois, eu usaria o 0,30. Se eu tivesse, né, que é o caso, né, de 3 a 5, 0,26, mais de 5, né, ou seja, uma linha lá de produção, dependente da potência de cada um, né? Vamos supor que eu tenho 5, um é de um sexto, o outro é de 2 CV, o terceiro é de 5, o quarto é de 10 e o quinto, sei lá, é de 15 CV, né? Então eu usaria um individual de cada um, essa parte aqui na tabela de potência em volt ampere, tá? Problema desse cálculo aqui é que ele é genérico. Lembra que lá em projeto elétrico predial, lembra que eu falei que tem um método científico, né? O método científico basicamente o que que o pessoal lá da eletrotécnica, da engenharia, que trabalha para a concessionária local, nas normas técnicas, o que que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, parte lá das NBR, né? Por exemplo, o que importa para baixa tensão da NBR 5410 e de outras NBR. E eles elaboram, por exemplo, nessa tabela aqui, ó, basicamente, né, o que eles fizeram aqui, né? Eu estou chutando, né?
É, basicamente, eles pegaram todos os motores, é o que eu faria, né? Se eu trabalhasse para concessionária e minha tarefa fosse elaborar essa tabela aqui para a norma de projeto em baixa tensão, né? É eu pegar todos os modelos que tem no mercado aí de motor de 1/6 de CV, de 1/4, sei lá, da Schneider, da WEG, de tudo, tudo você pensar aí, pegar esses modelos, fazer uma média, o mais simples seria uma média aritmética, né? Ou dependendo, fazer uma média ponderada, né? Colocando pesos ali, dependendo, por exemplo, o motor de 1/6 de CV construído fundo de quintal, né? Lá da Pableiras, lá Garantia Sou Joe, né? É, acabei de inventar essa indústria aqui. Eles fazem motor assim, baratíssimo, só que motor de péssima qualidade. Inclusive, o fator de potência deles, do motor aqui, ó, esse de 1/6 é de 0,67. Agora, a WEG, que vende um motor de 1/6 de CV muito mais caro que o meu, mais um fator de potência, por exemplo, de 0,9, né? Tem uns aqui, ó, de 0,91, ó, de 0,90, né? Ou seja, 0,9, que são fatores de potência excelente, viu? Isso depende da construção, do enrolamento, se é gaiola de esquilo, né? Dependendo aí do tipo de motor. Não é todo motor de 1/6, de 1/4 que vão ter esses fatores de potência natural deles lá, tá? Dependendo da construção, da qualidade, do tipo de isolação lá da bobina do rotor com a bobina do estator, eles vão atingir fatores de potência melhor, né? Que quando eu falo melhor, né? Próximo ao 0,92, que é o que a Agência Nacional de Energia Elétrica cobra, né? Principalmente dos consumidores, principalmente não, né? Dos consumidores industriais, né? Eu sei que, ó, vocês vão rir, né? Mas eu sei que desde a época que eu entrei na engenharia, eu escutei essa história de que iam cobrar o fator de potência, né? A correção do fator de potência para consumidores residenciais. Rapaz, pode ser que eu ainda viva ainda mais alguns anos e venha a falecer e ainda esse sonho, né, deles não vai se concretizar. Porque demanda, você tem um pacote de potência ali, né? Já o residencial, male male, né? Você vai ter um motor se você tiver uma máquina de lavar ou um tanquinho, que aí você tem um motor nela, um liquidificador, que são motores de potência bem baixa, né? No máximo, se você tiver um motor assim, de uma potência assim, entre aspas, maior, né? Você tem sei lá, um motor para abrir o seu portão automático, né? Basculante, dependendo aí da arquitetura aí, ou a bomba de recalque da piscina. Agora me fala qual o afegão médio, né? Qual o brasileiro médio que tem na sua casa, né? Lá no seu barracão, um portão eletrônico e uma piscina. Todo mundo, né? Meu sonho, né? Meu sonho que todos tivessem, né? Então, isso é muito pequena a fatia do mercado de residencial que tem, né? O residencial que tem é, por exemplo, condomínio vertical, condomínio horizontal. Mas nem assim é uma potência assim para gerar reativos, para jogar reativo na rede, que vai prejudicar o sistema elétrico de potência. Então, isso é uma conversa. Pode ser, por exemplo, vocês estão terminando aqui o curso. Terminando não, né? Ainda eu já estou querendo já formar vocês, né? Vocês estão aqui no curso de eletrotécnica, pode ser que vocês terminem ele. Aí vão supor que vocês achem interessante fazer uma engenharia elétrica aí, né? Ou um tecnólogo, por exemplo. Pode ser que vocês escutem essa conversa, se formem, se aposentem, e ainda essa conversa vai estar parando no ar. Beleza. Então, basicamente, numa folha lá de projeto que você vai entregar para o pessoal lá da montagem, né? Você entrega o diagrama, o pessoal olha no projeto, né? Mas se você entregar lá, ó, eu tenho um motor assim, né? Eu preciso de uma partida direta, né? Com reversão, que é o caso aqui.
Aí o que basicamente você coloca no formulário lá de projeto, os materiais utilizados, né? Você não, eu estou falando o funcionário, a pessoa que faz a montagem para depois entregar. Às vezes eles montam até o quadro lá na Transol, lembrei, na Transol ou lá na Eletroenergia, ou aonde estiver fazendo a montagem, né, do projeto. O pessoal monta lá o quadro, monta, faz as ligações, segue o diagrama unifilar lá do projeto. Aí o que que você, na qualidade de montador, vai fazer lá no laboratório para depois entregar lá na obra, né, e fazer a montagem final, né? Que na verdade a montagem final é só você ligar na rede da concessionária local, né? Então, você vai colocar os materiais necessários que a gente precisa aqui para essa montagem e fazer uma análise preliminar de risco, com duas etapas. Sempre a primeira etapa é a montagem, né? Qual que é o risco nessa montagem? Por exemplo, elementos perforocortantes, né? O pessoal aí da segurança do trabalho fala, né? Vou ter o risco de você se cortar com uma chave de fenda ali, por exemplo, né? Ou, né, com um decapador, alguma coisa assim, né? Antigamente o pessoal utilizava aqueles, ou estilete ou aquelas faquinhas canivete suíço, né? Ou uma faquinha mesmo, essa de descascar laranja. Geralmente era assim, era raiz, era roots. E a segunda etapa, basicamente, é o quê? Depois que você monta, você testa. Aí lá no laboratório, lá na Transol ou lá na Eletroenergia, pode ser que você teste não colocando na energia propriamente dita, né? Às vezes, dependendo aí do teste, é bom você montar o diagrama aqui, né? E lá no quadro, montar, né, pelo menos a parte de lógica, né? Para ver se realmente o contator está fechando aqui para ele rodar num sentido e se o intertravamento está ok, né? Se ele não vai dar, se ele não vai causar um curto-circuito lá na hora e o disjuntor motor, por exemplo, aqui eles estão usando fusíveis, né? Mas você poderia, para economizar esse fusível F5 e esse relé térmico aqui, você poderia utilizar um disjuntor motor que ele já vem, né, com acoplado no corpo dele, um relé térmico, né? Isso daqui, ó. Pegar a imagem. Queremos imagens, imagens. Aqui, ó, a imagem aqui de um disjuntor motor aqui, ó. Ó, e tem até o trimpotezinho para você regular aqui a parte do. Ele tem já um relé acoplado. Deixa eu pegar um outro aqui. Ó, esse aqui que tem um dialzinho, ó, ele é muito utilizado. Isso aqui da VEG, ó. Aí esse dial aqui, pessoal, é justamente, né, para você regular a corrente, né? Ou a corrente do relé térmico, tá? Você pode regular aqui. Beleza. Agora eu vou. Deixa eu achar aqui o. Eu fui na UC errada aqui. Também, ó, a 04, a NT. Ixi, ela não abriu. Deixa eu abrir com outro navegador aqui. Ela também tem uma tabela. A 04 é basicamente igual a 01. A diferença é que a 01 é para uma unidade consumidora, tá? E a 04 você tem a opção de edificações, ou seja, edificações normais aí que a gente, né, as verticais e condomínio horizontal, ou seja, que tem múltiplas unidades consumidoras. Basicamente, a 01
e a 04 são a mesma coisa. A diferença é essa. Inclusive, as tabelas que tem na 01, você também vai encontrar na 04, com algumas diferenças aí. Aí, inclusive, ó, essa aqui, ó, tá lá na página, depois vocês anotem, ó, página 41 de 104, a tabela 8 aqui, ó, motores monofásicos. Aí aqui é a mesma ideia daquele cálculo que eu estava falando aqui, ó. Igual esse exemplo aqui, ó, são 5 motores, ó, 3 de 5 CV, um de 3 CV e um de 2, né? E daqui, ó, ele utilizou, como são 5, ele utilizou essa parte da tabela aqui, ó, de 3 a 5 motores. Para cada potência aqui, ó, vamos pegar o de 5 CV aqui, ó. Ele utilizou, ó, aí, ó, 3 vezes, são 3 motores, né? 3 vezes 3,93 kVA, né? Se fosse mais que 5 motores globalmente, ele utilizaria 3 vezes 37. Vamos supor que fosse 6, né? 3,37 kVA. Daí depois, ó, depois ele multiplicar aqui individualmente a potência aparente de cada um, ele faz o somatório, né, a soma algébrica, e saiu uma carga aqui total de 16 kVA para os 5 motores, tá? E já aqui na tabela aqui da Equatorial, ele basicamente, aí tem esse aqui, a quantidade, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aqui deve ser 10 ou mais. É isso mesmo. Aqui é para monofásico, a tabela 9 é para trifásico. E basicamente, ó, aí, ó, motor de 1/3, 1/2, 3/4, ó, 1 e 1/2. Tem várias potências, semelhante à tabela aqui, né, da a antiga NTC 04. Inclusive, deixa eu ver, ela vai até 200 CV aqui, ó. Então, essa daqui é a que vocês utilizariam, né? Lembrando que partida direta mesmo, a diretona aqui, é até 7,5. Acima de 7,5 CV, 5 CV, por exemplo, né? Ou 5 não, 10, por exemplo, aí já precisa de uma partida indireta aí, né? Uma chave compensadora, utilizando, né? Porque é bem antiga, viu? Esse tipo de ligação. Então, o contexto, né, é você, para cada montagem dessa, você fazer a relação de materiais, né, com a quantidade, as etapas, que basicamente é a etapa de montagem, e a etapa de teste, que é ligando, né, ou ligando na energia mesmo, né, lá antes de ligar lá no cliente, ou dependendo aí do tipo de teste, dá para você colocar o multímetro lá em, em continuidade, né? Teste de continuidade. Às vezes dá para você só testar por continuidade, ou então você liga ele na energia e testa os comandos, né? Aí o que mais importa são os comandos aqui estarem certos, ou seja, ele está certo para girar no sentido horário, ele está certo para girar no sentido anti-horário, e ele está certo para estar intertravado, ou seja, ele abrir a outra bobina, né, enquanto ele deixar, por exemplo, enquanto ele ligou o K1 aqui, né, ao intertravamento, o que que ele faz? Na hora que você tenta acionar o S2 aqui, na hora que eu liguei aqui o K1, ó, vocês estão vendo que é, o normalmente fechado aqui, ó, do K1 aqui, ó, o borne superior dele, ó, ele tá ligado com a bobina, né, com a ligação da bobina, que é a parte de potência, do K1 aqui, ó, tá vendo? O K2 está interligado com a energização da bobina. Aí na hora que você liga aqui, o normalmente fechado, ele torna-se normalmente aberto. E daí, ó, eu tento ligar para ele rodar num outro sentido e ele não liga porque está intertravado, né? Ou seja, eu deixo ele normalmente aberto aqui
e só se somente se eu desacionar, que eu vim aqui no S0, né? Eu desacionar que ele volta para a posição normal aqui e libera a bobina, né, a ligação do K2 aqui, que está interligada com a do K1 aqui. É basicamente isso. Aí para gente, agora vamos para a simulação propriamente dita. O que eu vou utilizar é o CAD-Simo. Inclusive, vocês falaram que estão utilizando ele. Eu não me lembro quem é que falou. Eu estou usando o 4 aqui. Eu acho que por causa do stream ele está dando um delay aqui, mas ele ligou. Aí essa versão aqui, ó, ela já vem com a chavinha aqui, ó, já. Você só dá um OK aqui. Ele sempre ele abre o prompt de um desenho aqui, de um desenho técnico. Mas, geralmente eu fecho, né, porque eu não preciso. Aí eu vou e abro o que eu, né, ó, dentro. Aí essa montagem aqui é que eu vou fornecer como material extra para vocês. E dica, viu? Quem precisar fazer por exemplo, a recuperação ela cobra uma dessas, não vou dizer qual, né, mas ela cobra uma dessas ligações aí para você fazer. Eu vou pôr primeiro a partida direta aqui, só para a gente entender o conceito aqui do selo, né? Aí para dar uma incrementada aqui, ó, eu fui bem, deixa eu ver. Não, aqui é fusível, aqui são as chaves. Esse botão aqui, pessoal, ele tá aqui, deixa eu ver. Ó, eu venho aqui em contatos, né? Normalmente aberto, normalmente fechado. Aí eu venho aqui em botões, ó, você encontra esse aqui, ó, que é o botão físico, né? Aí, obviamente, eu vim aqui e editei, né? Vamos supor que você precisasse de um amarelo aqui, ó. Aí você coloca aqui como, sei lá, como B2, né? Aí foi assim que eu fiz. Aí eu peguei, tem uma parte aqui de figura geométrica. Aí eu coloquei só a figura geométrica aqui para dizer que é um quadro, né? Ele liga e aqui ele desliga o motor. Então eu peguei bem aqui, ó, onde aqui esse submenu de baixo aqui, ó, você encontra, inclusive, ó, tem até, ó, de hidráulica aqui, ó, pneumática, né? Olha, ó, com válvula. Essa daqui é válvula direcionadora de fluxo para um lado só. É isso mesmo. Mas nesse caso, como esse daqui ele é mais, ele só tem exemplo já pronto, para a próxima UC nós vamos utilizar o Fluid Sim, tá? O da Festo, que aí é muito melhor para a gente fazer a simulação. Acabei de mudar um trem aqui que não era para ter mudado. Eu fui para o C11 aqui, sem querer. Então, isso aqui, pessoal, é a partida direta, né? A gente tem a alimentação aqui das três fases. Um disjuntor motor, né? Um para ligar aqui, diferente aqui do desenho, né? O pessoal utilizou o fusível e ligou ele diretamente aqui, ó. Tem umas chaves fusíveis que ela tem uma alavanca. Eu acredito que seja essa aqui. Basicamente, ele utilizou fusíveis aqui, não utilizou nenhum tipo de chave, né? Vou diminuir aqui para ficar melhor para a gente visualizar aqui.
Então, o conceito básico é a gente entender o conceito de partida direta, né? Até 7,5 CV, a gente monta, deixa eu tirar isso aqui, que coloquei a mais, tá? Então, nós temos o circuito de potência, né? Com contator aqui, no caso, eu chamei o contator do disjuntor motor um aqui, né? O, Inclusive, né, o relé térmico, o disjuntor motor, ele já tem o relé térmico, né? Mas nesse caso aqui da montagem, é só o relé térmico aqui, né? Então, basicamente, a partir, depois que você faz a montagem aqui, né? Você põe ele aqui para simular. Eu já tinha colocado para simular. Você vem aqui, ó, e obviamente vai ligar o disjuntor da instalação aqui na parte de potência e também na parte de comando, tá? Aí, basicamente, isso também acontece lá no fluidicy pneumática e no fluidicy hidráulica. Então, basicamente, o relé térmico aqui, ó, ele está interligado. Ou ele sozinho, né, igual está aqui no desenho, né, para ligação direta, ou o relé térmico do disjuntor motor aqui, tá? Então, basicamente, o relé térmico ele vai proteger contra, né, sobrecarga. Você pode até colocar uma buzina, né, um buzzer, uma buzina e um sinal também luminoso, né, para contemplar. Aí você põe o sinal sonoro, coloca sinal luminoso. Isso são para os quadros mais antigos, né? Você pode até colocar numa IHM, né, numa interface homem-máquina, para rodar um status ali na tela, né, para mostrar que está com um problema. A gente vai ver isso lá em manutenção elétrica predial e industrial. Então, basicamente, como os botões aqui, né, de um sistema aí de automação, eles têm retorno por mola. Quando eu aciono, né, eu vou acionar o de desligar, né, o B0, né? Ó, eu aciono ele, na hora que eu desaciono, ele volta à posição original. Ou seja, se ele é naturalmente, normalmente fechado, na hora que eu estou acionando aqui, ó, no acionamento, ele torna-se aberto. Por isso que a gente tem que, para desligar qualquer sistema, nós temos que utilizar um motor, não, o motor não, a botoeira aqui, né? Colocar nos bordes normalmente fechado, porque na hora que ele estiver funcionando, eu venho aqui, ó, enquanto eu estou apertando, ele torna-se aberto e aí ele desfaz o selo. Do mesmo jeito, ó, na hora que eu ligo aqui, ó, ele ligou, ele era normalmente fechado, ou ele é naturalmente, normalmente aberto, né? Na hora que eu aciono, ele fecha o contato, só que ele retorna por mola. Então, se eu não fizesse esse jump aqui, né, esse selo, não é gambiarra, viu? No início era, né? Se eu não fizesse esse jump aqui, o que que ia acontecer? Eu acionaria o motor, ele giraria, ó, vocês estão vendo que ele tá projetado aqui para girar no sentido horário, né? Eu giraria ele e daí na hora que eu soltasse o dedo aqui do comando, ele iria desligar. Só que aí o contato, deixa eu desligar aqui, ó. O selo, ele tem que estar no contato de final 3 e 4, porque é a posição normalmente aberta, né? Na hora que eu faço o acionamento aqui, ó, ele torna-se, lembra que o contator aqui, é como se fosse um transformador aqui da bobina, né? Ele fecha e ele tem que ser rápido ali, né? Ele tem que ser magnético e com uma mola ali, né, para forçar, principalmente na hora que eu desligo aqui, que eu desaciono, né? Ele tem que ser de maneira rápida, porque corre o risco do transitório, né, a corrente ela ser muito alta, né? E obviamente a corrente de partida ela chega a 8 vezes, né, a nominal aí, né? Pode ser que ela seja muito mais alta aí, e as proteções, né? O relé térmico, ou até próprio relé térmico aqui,
do disjuntor motor ele acione, né, no momento aí da partida. Então, o selo é basicamente um jump que você faz no contato auxiliar aqui do normalmente aberto para manter o motor girando no sentido horário. Beleza? Agora, parar aqui. Agora, com reversão, vou aumentar aqui mais um pouco. Com reversão, ó, eu fui extremamente criterioso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que o contato de um aqui, ó, tá no normalmente aberto do outro aqui, ó. Aí por isso que na hora que vocês vão montar, vocês fazem um cruzamento lá dos cabos, para justamente aqui, ó, na hora que eu vou rodar a simulação aqui, vou ligar o circuito. Aí, como eu coloquei o mesmo nome, ó, por isso que os dois ligaram ao mesmo tempo, tá? Eu dei o mesmo nome aqui, ó. É preguiça mesmo. Eu poderia ter colocado nomes diferentes aqui, ó. Como eu dei o mesmo nome, é por isso que eles acionam ao mesmo tempo, tanto a potência quanto o comando, né? Então, na hora que eu faço o acionamento para ele rodar no sentido anti-horário, tá vendo aqui, ó, o K1 fechou, tá? Aí ele transformou, né, o outro contato aqui, ó, o K1, nessa parte aqui da ligação que energiza a bobina, né, os bornes aqui da bobina, ele tornou fechado aqui, só que quando eu faço a interligação, né, aqui no outro lado aqui, ó, eu colocando, está vendo aqui que é normalmente aberto, ó, final 3 e 4, e aqui eu pego o contato normalmente fechado, finais um e 2. Aí por eu fazer essa interligação aqui, ó, o final um e 2, ou seja, normalmente é aberto, ou fechado, né? Na hora que eu aciono ele aqui, ele abre, deixa eu desacionar aqui, ó. Acionar novamente aqui, ó. Aí ele abre, né, o contato normalmente fechado que torna-se aberto enquanto ele está energizado. É isso que faz, ó, eu venho aqui, ó, e tento acionar aqui tento acionar ele para girar para o outro lado, ó, e ele não gira para o outro lado, ó, porque eu estou mantendo aqui a energização da bobina aqui, ó, na ligação do contato do K2, para evitar que o K2 feche e que eu gere um curto-circuito. Pessoal, espere aí só um pouquinho, já que a gente termina aqui, eu esqueci aqui, já deu 10 horas, já que eu vou fechar aqui. Porque senão eu emociono aqui, já que eu finalizo aqui. Ah, agora deu certo. Voltar aqui com a tela. Então, o intertravamento é isso, ó. Eu tenho que interligar, né, a parte do contato. Na hora que eu faço a ligação aqui, o selo, né? Isso aqui é o selo normal, ó. Aí eu interligo ele com a ligação direta aqui, ó. Tá vendo que o borne superior aqui, ó, do K2 aqui, que é para girar no sentido horário aqui, ó. Ele está interligado com contato auxiliar, normalmente fechado, porque aí na hora que eu ligo, faço o selo aqui, né? Ele torna-se normalmente aberto, impedindo, né? Ó, eu vier no botão aqui, ó, tento acionar ele, ele não vai dar curto-circuito, né?
e vai continuar normal. Se somente se eu vier aqui e desligar, ó, no S0 aqui, ó, desligo. Aí agora eu posso acionar aqui para ele fechar no sentido horário e vai acontecer a mesma coisa. A energização da bobina do K1, ela está interligada aqui, né, com aqui, ó, o K2, aqui é o selo, né? O selo aqui para ele girar no sentido horário. Aqui houve uma inversão aqui, ó. Ó, o K2 ele tá aqui no desenho, o K1 ele tá fase A, B e C e o K2 ele tá A, deixa eu ver, ó, ele tá, deixa eu ver, o 1, ele tá C, B, A. Então, ele trocou as duas fases aqui da ponta aqui, ó. Aí vocês estão vendo aqui, ó, tá interligado aqui, ó, o selo fechou. Depois aqui, ó, do borne superior aqui, ó, do inferior, desculpa, aqui, ó, do normalmente fechado, eu vou ligar no borne superior do normalmente aberto, no normalmente fechado, né, do final um e 2, né, do K2, para na hora que eu faço o acionamento aqui do S2, ele abre e ele tá, aqui, ó, o borne inferior, ele tá interligado com a energização da bobina do sentido anti-horário. Aí por isso que se eu tentar ligar o outro, ó, o S1 aqui, se eu tentar fazer isso, ó, ele não aciona, porque aqui, ó, ele era normalmente fechado. Na hora que ele está energizado, a bobina do K2, né? A do K1 aqui, né? A, a do K2 no normalmente fechado, ela tornando-se aberta, né? Ela impede que a bobina do K1 se feche. Então é basicamente isso, pessoal. Próxima aula a gente pode só na hora que a gente iniciar, aí eu passo um pente fino aqui na parte de material, de etapa aqui, né? Aí a gente continua com a segunda montagem, beleza? Então é isso, pessoal. Aí essa ligação aqui, o partida direta e o partida direta com reversão é material extra para vocês, tá? Para vocês verem como que funciona, poder entender esse acionamento. Tranquilo? Parar aqui a gravação, pessoal. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Se tiver mais alguma pergunta aí, vocês podem fazer, que eu já estou parando aqui para renderizar.